Se vocês observarem o nosso slide, aparece lá um retrato de Aristóteles e um retrato de Comênios. E não por acaso aparece lá a ética do lado esquerdo e a educação do lado direito. Isso é para fazer um paralelo de quase 2000 anos de história entre os dois. O tema que nós vamos discorrer é cultura de paz e ética na educação. Mas eu particularmente vou trabalhar hoje por uma cultura de paz. Eu quero que os que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, façam continuamente comigo uma reflexão sobre as passagens que eu abordarei. Eu peço isso por quê? Porque o tema é complexo, o tema é interdisciplinar, e eu diria ainda mais, ele é multidisciplinar. E é um tema que nos chama a atenção, porque nós estamos vivenciando uma época com acontecimentos que certamente nenhum de nós planejou, mas estamos vivenciando. Quem os planejou? São pessoas, algumas delas que já não estão mais aqui, porque sucumbiram a seu próprio projeto. Quando este simpósio foi programado, há quase um ano, não se pensava que ocorreria numa época onde diversas atrocidades sucessivas ocorreram. Então, por uma infeliz coincidência, o tema está sendo tratado depois de alguns acontecimentos sucessivos nem um pouco agradáveis. Por isso, eu começo a nossa conversa, o nosso bate-papo, a nossa reflexão, fazendo um breve diagnóstico sobre o assunto. E eu começo assim. A humanidade, desde seu início, passou por inúmeras experiências que foram legadas às sucessivas gerações. Experiências estas consideradas como básicas na constituição de diferentes culturas. Relações familiares e sociais, questões de sobrevivência, dentre outros, são temas que forjaram essas culturas, levando a novos conceitos inerentes a elas, como, por exemplo, amor, fraternidade, alteridade, altruísmo, ética e cidadania, bem antes até da existência de palavras que as identificassem. A institucionalização da família, ocupação de espaços geográficos, constituição de comunidades, vilas e cidades requereram de seus integrantes disciplina para suas organizações, que resultaram em conjuntos de princípios e valores também repassados às descendências. Como início dessa discussão, torna-se inicialmente a especificidade da palavra cultura. Toma-se por quê? Por que essa palavra cultura ela é colocada como o início dessa nossa reflexão? Ela é colocada porque ela pode ser refletida à parte. Nós podemos fazer uma reflexão à parte, pois seja no passado como na contemporaneidade, possui diversas aplicações e utilizações, e que, no entanto, como conceito, pode-se dizer que é único. Em complemento, tem-se a palavra paz, com registros de sua utilização no cotidiano da humanidade há milênios, em diversas ocasiões. O objetivo dessa discussão é tratar do título por uma cultura de paz, o qual pode, num primeiro momento, sugerir uma combinação dos temas cultura e paz, mas que, mesmo por isso, deve merecer um tratamento cuidadoso. O que se quer demonstrar aqui é que cultura de paz é muito mais que esta aparente combinação de dois conceitos distintos. Trata-se efetivamente de um novo conceito, de grande relevância nos dias atuais, nem sempre incluído nos currículos, tanto escolares como de outras instituições formadoras de opinião. Não obstante a criação da ONU,
a Organização das Nações Unidas em 24 de outubro de 1945, e particularmente da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 16 de novembro de 1945, portanto, logo depois do término da Segunda Grande Guerra, a cultura de paz é preconizada desde muito tempo antes. Para entender e assimilar melhor o conceito de cultura de paz, convém analisar etimologicamente os dois conceitos que se juntam na formação deste, que é objeto desta reflexão. Primeiramente, se falará de cultura, uma palavra de origem latina, culturae, cujo significado remete ao ato de tratar. Cultuai, quer dizer tratar, dar atenção, e que com sua evolução associou-se ao significado de cuidado. Outra palavra de origem latina, cogitatus, que traduz o ato de pensar ou refletir sobre algo, atuar sobre algo. Então, cultura e cuidado acabaram se compondo. Por isso, a palavra cultura se aplica em vários contextos. A exemplo do cuidado de elementos da natureza. Todos nós já ouvimos falar em agricultura, piscicultura, avicultura, bovinocultura, caprinocultura e etc. Mas também ouvimos falar com relação a hábitos e costumes de uma sociedade, o que quer dizer cultura social, cultura de uma nação, enfim, vejam que a palavra cultura é amplamente utilizada em diversos contextos, porém com o mesmo conceito: cuidado, atenção. Como esta discussão diz respeito especificamente ao comportamento humano, ou ainda no contexto da cultura de sociedade, a cultura social, torna-se importante neste momento destacar que esta cultura social passou a ser um tema que interessou alguns estudiosos deste comportamento. Assim, verifica-se o surgimento da antropologia no início do século XIX e no século XX, um de seus ramos, conhecido como antropologia cultural. Eu estou aqui diante de sociólogos, cientistas sociais, cientistas políticos, e eu me intrometendo nessa área, não é? Mas realmente é muito interessante tudo isso, porque a antropologia cultural pode ser entendida como a ciência pela qual alguns pesquisadores e outros interessados estudam os diferentes comportamentos do homem em suas respectivas sociedades e em diferentes épocas. Nesse tema, se dá um destaque especial para Claude Lévi-Strauss, que viveu de 1908 a 2009, morreu com 101 anos, Lévi-Strauss. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo, privilégio, ouvir Lévi-Strauss presencialmente. Com sua proposta do estruturalismo, que levou à antropologia estrutural e à antropologia social. Esta, por sua vez, divergente da antropologia cultural, por considerar que o conceito de sociedade é mais abrangente que o de cultura. Como se pode perceber, então, o conceito de cultura, no que diz respeito ao homem, tem evoluído e se constituiu em mais um objeto de estudo, complexo e de grande relevância na contemporaneidade. O outro conceito deste binômio, cultura e paz, é o de paz. Também, a esse respeito, pode-se recorrer à análise etimológica para se ter um início de discussão. A palavra paz vem do sânscrito, pak ou pag, que indica o ato de juntar, ligar, unir, soldar, que acabou por dar origem, por exemplo, à palavra pacto. E nesse sentido, entende-se que paz é a ação do homem que leva à condição de harmonia, de união e de acordo entre indivíduos e de povos. Ressalva-se que, enquanto o conceito de cultura passou a ser objeto de estudo e de reflexão bem mais recentemente, o conceito de paz transcende a história contemporânea.
Mesmo bem antes do conceito de Thomas Hobbes, que viveu de 1588 a 1679, acerca da paz, dentro de um modelo de pacto, as Escrituras Sagradas trazem registros de experiências vivenciadas há milhares de anos, onde se infere o mesmo conceito. Pode-se ver, por exemplo, num fato ocorrido há mais de 3.000 anos, descrito no capítulo 25 do livro de Números, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, que o conceito de paz já foi utilizado num acontecimento crítico como um conceito de pacto, de harmonia entre pessoas. Neste texto, descreve-se que depois de um comportamento inadequado de alguns homens do povo de Israel, reprovado por Deus, Moisés foi por ele orientado a agir severamente contra este grupo, mandando matar todos os que assim agiram. Nesse tempo, a partir do comportamento do jovem Finéias, neto de Arão, isso quer dizer que era sobrinho neto de Moisés, reconhecido como exemplar, Deus se reconcilia com Israel e sela uma aliança, descrita literalmente no versículo 12 como aliança de paz. Assim como este exemplo, outros podem ser citados pelos quais se demonstra a importância que este conceito tem para a humanidade. Tendo em vista a cultura hebraica, é relativamente comum a comparação da palavra paz com o termo shalom. Várias pessoas que gostam de retomar a cultura do povo de Israel fazem isto, e quando isto ocorre, o conceito de paz se robustece ainda mais. A palavra shalom do hebraico, carrega uma riqueza de significados nem sempre lembrada quando se utiliza a palavra paz. O conceito de shalom traz consigo os conceitos de bem-estar, de harmonia, tranquilidade, prosperidade e até como uma saudação, a saudação shalom. Shalom, por sua vez, possui similares em outros idiomas de culturas do Médio Oriente e do Nordeste africano. E estes similares associam os conceitos ou desejos de sentimentos ao relacionamento entre duas pessoas, entre nações e até mesmo num estado de emoção íntima. E olha só, não foi combinado com o nosso pastor capelão, que poderia ser entendido como paz interior. Portanto, ao se aprofundar na reflexão, percebe-se que o conceito de paz, além de riquíssimos em significados associados ao comportamento do ser humano, remete a um estado emocional de grande valor que, quando não é por ele atingido, provoca efeitos de diferentes naturezas. Com estas abordagens sobre os conceitos de cultura e de paz, pode-se concluir que o conceito de cultura de paz é bem diferente de uma simples associação de palavras, pois deve-se pensar em algo como um cuidado especial, uma atenção diferenciada, um zelo por hábitos e costumes humanos na individualidade e na sociedade, que promove o acordo, a harmonia, a tranquilidade, o bem-estar e a união entre as pessoas. A cultura de paz, portanto, como qualquer outra cultura citada anteriormente, deve ser promovida, deve ser difundida, deve ser valorizada. Não pode ser limitada a uma simples citação, como ocorre invariavelmente. A promoção da cultura de paz é gesto de resiliência, é gesto de alteridade, de altruísmo, de fraternidade e, sobretudo, amor. A cultura de paz é talvez o mais nobre ato prático de ética e cidadania por parte do ser humano, em sua individualidade, ou também por parte de instituições, em termos de sociedade, como a família, a escola, a igreja e outras em diferentes contextos. Pois bem, vamos falar um pouco sobre a promoção da cultura de paz. Depois de uma introdução mediante breve reflexão sobre o conceito de cultura de paz, sugere-se que se reflita
também sobre a promoção desta cultura. Quem deverá promovê-la e como isto deverá ser feito? O que é necessário saber para se lograr o êxito desejado ou ao menos sugerido por meio desse estudo? Nesse ponto, para se promover a cultura de paz, passa-se a análise de algumas das características já mencionadas. Ao lembrar de uma das citações do escritor gaúcho Érico Veríssimo, Érico Veríssimo viveu de 1905 a 1975. Abre aspas, é uma frase dele. Quando os ventos de mudança sopram, uns levantam barreiras e outros constroem moinhos de vento. Fecha aspas. Pode-se associar esta metáfora a um comportamento não raro de algumas pessoas com relação à promoção da cultura de paz. Nesse momento, a comparação se dá pela indiferença, por uma suposta decisão de neutralidade por parte de alguns indivíduos, a qual, embora possa parecer irrelevante em termos pessoais, para a sociedade como um todo pode resultar em catástrofes, com enorme prejuízo econômico e, sobretudo, social. Para quem não conhece essa metáfora do Érico Veríssimo, é interessante saber de onde ela vem. Ele, como gaúcho, ele fez uma associação a um fenômeno climático da região, que é um vento que sopra de vez em quando de forma surpreendente. De repente, o vento muda de sentido. Então, e com alta velocidade. Então ele faz uso desse fenômeno climático para usar essa metáfora. Quer dizer, enquanto sopram os ventos de troca, alguns erguem barreiras para se proteger. Outros, empreendedores, ou então criativos, eles constroem moinhos de vento. E aí eu faço uma reflexão com isto. Levantar barreiras num primeiro momento pode ser entendido como um ato de proteção em relação a determinado problema. Porém, não se deve deixar de pensar que essa proteção poderá implicar no isolamento, numa futura falta de relacionamentos, que levarão o sujeito à solidão e ao não saber o que fazer para retomar uma rotina perdida e que era de seu agrado. Construir moinhos de vento, por exemplo, significa aproveitar a oportunidade do momento e dela se obter um produto que não beneficiará somente o oportunista, mas uma sociedade ou uma nação, e por que não dizer a humanidade toda. Enquanto se otimiza a oportunidade, trabalha-se na busca das eventuais causas do problema, e estas são encontradas, e depois de encontradas, poderão ser utilizadas para produzir os antídotos. Por isso nós podemos fazer esta associação. Para a promoção da cultura de paz, não basta existir apenas a sensação de necessidade, mas sobretudo o querer. A partir do querer deve-se trabalhar o como fazer, e o que é necessário ter para fazer. Em sua obra Ética, escrita nos meados do século XVII, Benedito Spinoza, também identificado por Baruch de Spinoza, ele viveu de 1632 a 1677, em certo momento parte do pressuposto de que, abre aspas, o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, enquanto outras tantas não tornam sua potência de agir nem maior ou menor. Fecha aspas. Com isto, Spinoza diz também que, abre aspas, a mente humana algumas vezes age, outras, na verdade, padece. Mais especificamente, à medida que tem ideias adequadas, ela necessariamente age. À medida que tem ideias inadequadas, ela necessariamente padece. Fecha aspas. Comparando-se a metáfora de Érico Veríssimo com as colocações de Spinoza, pode-se entender que o ser humano age a partir de adequações de suas intenções à sua necessidade. Caso contrário, terá de amargar as consequências de negligência, da inoperância ou da indiferença.
Uma contextualização deste entendimento foi feita pelo sociólogo polonês de origem judaica, Zygmunt Bauman. Bauman viveu de 1925 a 2017. E ao ilustrar seu pensamento com a história de Caim e Abel, ele faz uma reflexão muito interessante. Quando Deus teria cobrado de Caim informações sobre seu irmão Abel, e este respondeu com outra pergunta: sou por acaso o guarda de meu irmão? A esse respeito, para explicar o comportamento de Caim, Bauman faz referência a uma anotação do filósofo franco-lituano, também de origem judaica, Emanuel Levinas. Levinas viveu de 1906 a 1995, que entendeu o ato como um comportamento espontâneo de Caim, a ser avaliado sob o ponto de vista da ética e da moral. Levinas sugeriu que a resposta de Caim a Deus não deve ser vista como uma caçoada de Deus, um deboche, mas sim uma resposta com o significado de: não tenho nada a ver com isso, isso é problema dele. Por isso, sua opção pela leitura da ética e da moral. Segundo Levinas, a resposta de Caim a Deus foi objetiva, porém totalmente despojada de valores culturais. Sua resposta foi íntima, foi pessoal, portanto ontológica e não ética. O que se tem visto com relação à cultura de paz é algo semelhante. Muitas pessoas, ao serem questionadas quanto à promoção da cultura de paz, respondem objetivamente, porém de forma ontológica e não ética. A resposta é muito mais parecida com a de Caim a Deus. O que é que eu tenho a ver com isso? Ou isso não me diz respeito. Procure os que estariam investidos de autoridade para tratar desse assunto. Muitas pessoas agem assim quando se fala de cultura de paz. Então, estamos agindo como Caim, individuais. Com manifestações como essas, não obstante a manifestação de desejo de paz, não existe propriamente uma cultura. Hábitos e costumes de determinada nação são elementos inerentes à sua cultura. Andar vestidos, por exemplo, todos nós andamos vestidos, cobrindo o nosso corpo, independe das condições climáticas. É uma questão cultural. O que é que nós fazemos por conta desta cultura de andarmos vestidos? Se a temperatura está baixa ou alta, para isso se usam roupas adequadas. Mas em qualquer situação, devemos andar vestidos. Isso é cultura. Por que nós fazemos isso? Porque nós assimilamos essa cultura. Permitir o acesso a crianças, idosos e pessoas com deficiência a um local disputado por um grupo de pessoas, independe da natureza do evento, se é uma festa, se é uma palestra, se é um filme no cinema, enfim. Mas em face das dificuldades de mobilidade por parte dessas pessoas, deve-se permitir seu acesso antes dos integrantes dos outros grupos. Isso nós fazemos, e o fazemos bem. Todavia, isto nem sempre ocorre. Quando se fala acerca do comportamento humano frente a hábitos e costumes que se consideram relevantes numa cultura de paz, isto nem sempre ocorre, infelizmente. Fala-se às vezes acerca da resiliência, da alteridade, do altruísmo, da fraternidade e do amor, mas pouco se fala dos conceitos. Neste contexto, a partir desta afirmação, surge então a pergunta: a quem compete a promoção da cultura de paz? Independentemente da participação pessoal, necessária e indispensável, compete às instituições sociais. O fomento tem que ser das instituições sociais. O fomento pela cultura de paz tem que ser das instituições sociais. E quais são elas? Família, escola, igreja, empresas, clubes, sociedades de amigos, condomínios. Essas instituições é que devem promover a cultura de paz. A sociedade como um todo possui diversas instituições responsáveis pelas diferentes ações executadas pela população. Estas instituições possuem dentro de suas respectivas responsabilidades a promoção da ordem e das orientações para o bem-estar do povo.
A população organizada, vinculada direta ou indiretamente a diferentes instituições, constitui a nação, no nosso caso a nação brasileira, que é regida pela lei maior, a Constituição da República, no nosso caso. Particularmente no que diz respeito à ordem e à promoção do bem-estar da nação, nós, na Constituição brasileira, temos nos 4 primeiros artigos itens importantíssimos que falam indiretamente sobre a cultura de paz. Já no artigo 1º, nós temos a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, dentre tantas coisas, são 5 incisos, a dignidade da pessoa humana. No artigo 2º, nós temos outra expressão importante: são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Não é o que a gente tem visto ultimamente. Poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. No artigo 3º, constituem-se objetivos fundamentais da República, vou citar apenas o inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso está na nossa Constituição. No inciso 4º diz o seguinte: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E no artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais. Vou ler o inciso 2º. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 6º. Defesa da paz. Inciso 7º. Solução pacífica dos conflitos. Isso está na nossa Constituição. Como se vê, legislação consistente para a organização da nação brasileira não é problema. Ela existe e não possui ambiguidade. Mas de que adianta se ter uma legislação consistente se não existe uma cultura de respeito a ela? Se o que vale é o que o próprio cidadão julga, obviamente em seu favor, e quanto ao seu concidadão, não existe respeito. Isso não se aplica à nação como um todo, mas a cada grupo social, desde a família, passando pela escola, igreja, empresa onde se trabalha, clubes, condomínios, associações de quaisquer ou de qualquer natureza, enfim, a toda instituição existente. Eu não vou citar, obviamente, nem temos tempo para isso, para falar um pouco de cada uma dessas instituições. Vou falar de 3 instituições que nós prezamos e todos aqui certamente consensuam que são importantes na nossa formação. Vou começar pela família. Como se pensa família nos dias de hoje? Qual é a definição de família? Ninguém precisa levantar a mão, ninguém responder, mas responda para você mesmo. O que é que você define, ou como você define família? Independentemente do conceito de família estabelecido pela Constituição brasileira, na Constituição nós temos a definição de família. Independentemente do conceito de família estabelecido pela Constituição brasileira, são defendidos diversos modelos de família hoje na sociedade. Nós temos diversos modelos de família sendo defendidos, mas nós só temos um oficialmente, é o que está na Constituição. Esse fato gera problemas. Por quê? Porque além de não se respeitar a instituição maior, no caso a nação, que tem sua própria Constituição, alimenta-se a ideia de que o que vale é o conceito individual, o que vale é o que eu penso, não é o que está escrito na lei. Está claro o conceito de família no 7º capítulo da Constituição brasileira. É só pegar o 7º capítulo e ler, temos lá a definição de família e todas as suas características. Além disso, podem ser citadas outras contradições comportamentais, aparentemente insignificantes. Porém, não menos importantes e preocupantes. Por exemplo, vamos refletir um pouco. O que vocês acham de parar o automóvel em fila dupla para pegar o filho na escola? O
que vocês acham subornar alguém para usufruir melhor tratamento num determinado atendimento público? O que é que vocês acham falsificar qualquer tipo de documento? O que é que vocês acham conduzir um automóvel em estado de embriaguez? São algumas das atitudes que se configuram como comportamentos autônomos que levam a ensinamentos subliminares para os membros da família. Então eu sou pai, paro em fila dupla para pegar o meu filho. O que é que eu estou ensinando para o meu filho? Que o que vale é o meu benefício. Não importa que eu esteja atrapalhando o trânsito. E por aí vai. Em que momento a família tem se reunido para compartilhar princípios éticos e morais que fundamentam sua identidade? Como são trabalhados temas contemporâneos, complexos, como o comportamento social, a profissionalização, a sexualidade, a fé religiosa, a linha filosófica político-partidária, dentre outras. Em que momento a família tem se reunido para discutir esses temas? Neste aspecto, alguns pesquisadores têm se dedicado a estudar e a projetar novos modelos sociais na contemporaneidade e para um futuro não muito longínquo. Eu cito agora um autor contemporâneo, Anthony Giddens. Ele é sociólogo, estruturalista inglês, nascido em 1938, ainda vivo, escreve, fala, não é? E tem comentado bastante. Ele preconizou em sua obra Modernidade e Identidade, publicada em seu país no ano de 1999, portanto há pelo menos 20 anos, que a modernidade alterou de forma significativa a vida social do ser humano e que tal alteração influirá todos os aspectos de sua existência. Giddens diz ainda, abre aspas, o eu prevalecerá sobre o coletivo, fecha aspas. Abre aspas novamente, a modernidade é essencialmente uma ordem pós-tradicional, a transformação do tempo e do espaço, em conjunto com os mecanismos de desencaixe, afasta a vida social da influência de práticas e preceitos pré-estabelecidos. Quer dizer, o prenúncio dele era a quebra das tradições. Com isso, mudanças de comportamento acompanhadas da inobservância a preceitos tradicionais levará o sujeito a agir de forma autônoma, mais aberta e menos reflexiva, e com esta autonomia e liberdade se sobrepondo à tradição, o cidadão contemporâneo decidirá por si só os domínios da vida. Considerando-se que a percepção de Giddens tem se tornado cada vez mais recorrente na sociedade, certamente o modelo tradicional de família está sob ameaça. Vamos pensar um pouco sobre a escola. Também a instituição escola evoluiu e continua a evoluir. Porém, ressalva-se que a evolução, e isso é muito importante, eu tenho falado sempre com os meus alunos, evolução não significa necessariamente melhora ou progresso. Evolução quer dizer simplesmente mudança. Então a sociedade está em constante mudança. Como se sabe, uma mudança pode significar tanto uma melhora quanto uma piora. Se houver melhora, chamamos isso de ganho, avanço ou progresso. No entanto, se ocorrer uma piora, chamamos de perda ou retrocesso, conforme o caso. A exemplo da família, a escola também foi e continua a ser fortemente influenciada pela sociedade em face das mudanças ocorridas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Porém, não se deve deixar de mencionar que outras significativas mudanças ocorreram durante a Idade Média, durante o Renascimento e especialmente a partir do século XVIII, após a chamada Revolução Industrial. Mudanças ocorrem, porém deve-se salientar quais são estas mudanças e de que natureza. Considerando-se em particular as teorias do currículo, verifica-se que as mudanças ocorridas até meados do século XX não mexeram com tradições que sugeririam alterações nos princípios e valores éticos e morais. Até então, mesmo sem a abordagem técnica do currículo, as alterações se limitaram a métodos e estratégias concernentes ao processo ensino-aprendizagem. O currículo
preconizado por John Franklin Bobbitt, que viveu de 1876 a 1956, na segunda década do século XX, teve como base um modelo mecanicista semelhante ao modelo do engenheiro estadunidense Frederick Taylor, 1856 a 1915, utilizado na organização da gestão de empresa. Taylor pode ser considerado o primeiro engenheiro de produção, porque ele usou o modelo de organização mecânica para organizar a gestão nas empresas. E o Bobbitt fez isso com a educação. O Bobbitt fez isso com o currículo, mas não mexeu em tradições. Baseado nesse modelo, portanto, Bobbitt apresentou uma organização dos conteúdos a serem abordados, mas não questionou temas. Entretanto, com a participação de outros personagens que iniciaram e desenvolveram uma teoria crítica do currículo, como o alemão Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, que viveu de 1903 a 1969, dentre outros, e posteriormente Claude Lévi-Strauss também, com o seu estruturalismo, Pierre Bourdieu com a nova sociologia da educação e as ideias pós-estruturalistas de Michel Foucault, a escola passou a sofrer forte intervenção em suas tradições. A partir dessa nova visão, o que é que aconteceu? Escola e família passaram a nem sempre comungar dos mesmos valores. Ou seja, escola e família passaram a manter certa distância, inclusive devido ao novo modelo de sociedade, no qual a figura da mãe fixa no lar deixou de ser uma regra. Então a escola e a família têm momentos que hoje não comungam mais. O novo currículo que passou a viger a partir das últimas décadas do século XX em algumas sociedades, vem carregado de conceitos, de certo modo, desconhecidos para quem não transita no meio educacional. Hoje a família não sabe o que se ensina na escola. Com isso, a atuação da família, em cumplicidade com a escola na formação do aluno, passou a ser afetada e também comprometida. Por fim, eu falo um pouco da igreja. Me perdoem aí os pastores e teólogos que estão aqui, porque vou mexer um pouquinho também com isso, mas sem entrar em conceitos teológicos. Por fim, nesta reflexão, resta avaliar a evolução da igreja e sua identidade na contemporaneidade. Ao se falar da igreja, não se pretende nesta reflexão abordar o conceito doutrinário original, na época relatada no livro de Atos dos Apóstolos, mas no contexto doutrinário contemporâneo, em que a cultura da preservação de princípios e valores inerentes à sua mensagem tem sido contestada, mesmo que de forma velada. Certamente é sabido que nem todas as famílias professam publicamente uma fé religiosa, e mesmo quando o fazem, nem todas frequentam habitualmente uma igreja local. Por isso, essa reflexão leva também este fato em consideração. Todavia, independentemente de se professar ou não uma fé, pertencer ou frequentar uma igreja sistematicamente, não alija o sujeito de uma cultura religiosa, mesmo que a nação seja laica. A Europa e as Américas, por exemplo, independentemente de serem conjuntos de nações predominantemente laicas, possuem forte influência do cristianismo na formação ética e moral do cidadão. Mesmo quem não é cristão está sob essa influência. Enquanto isso, por exemplo, as nações que habitam países do Oriente Médio e Central, e boa parte das que habitam a África Setentrional, exceto no Estado de Israel, a religião predominante é a islâmica. No caso das nações do Extremo Oriente, as religiões popularmente chamadas de orientais, como o budismo, o shintoísmo, o confucionismo e algumas mais, são as que predominam. Como se disse, não obstante a laicidade de uma nação, hábitos e costumes de determinada religião acabam por predominar mesmo sem uma profissão de fé pública. Portanto, é inegável que princípios e valores da igreja fazem parte da cultura humana, mesmo que involuntariamente por parte de alguns. A leitura do momento, porém, revela que esses princípios e valores passaram a ser contestados de forma mais contundente,
colocando-os num status de menor relevância e muitas vezes até como superados, é o que a gente tem visto. Então, princípios e valores que eram antes trabalhados na família, na sociedade como um todo, na escola, hoje são simplesmente ignorados ou até subestimados. A igreja não deve temer o contraditório, pois esta atitude é inerente ao ser humano. Questionar, duvidar, solicitar explicações faz parte do comportamento. É oportuno lembrar o pensamento do teólogo suíço Karl Barth, que viveu de 1886 a 1968, de que, abre aspas, o cristão deve estar sempre com a Bíblia em uma de suas mãos e o jornal do dia na outra. Ele quis dizer isso porque a Bíblia é atemporal, ela está sempre atualizada. Portanto, princípios e valores são inegociáveis. O que nós devemos fazer? Então, embora tenha sido proferida por um cristão, essa frase pode ser entendida como uma metáfora, inclusive por pessoas que não professam o cristianismo. Seu significado é muito consistente. Princípios e valores de uma sociedade são inegociáveis, porém métodos e estratégias de ensino devem acompanhar a realidade contemporânea. E para finalizar, eu concluo dizendo que depois desta reflexão, feita com os conceitos de cultura, paz e cultura de paz, e do diagnóstico superficial feito acerca de algumas instituições que participam diretamente da formação do ser humano como pais, como profissionais, enfim, como cidadãos como um todo, conclui-se que cultura de paz, para que seja realidade, ela necessita integrar esta formação. Se a cultura de paz não fizer parte da formação, nós não teremos paz. Palavras como amor, altruísmo, alteridade, resiliência, paixão, ódio, indiferença, devem não só continuar a compor o vocabulário intelectual e erudito, mas passar a integrar o vocabulário popular. O discurso dos pais, professores e ministros religiosos deve ser retórico com fundamentação. Não tem que ficar no achismo, tem que fundamentar. Amor não é contrário de ódio, amor não é sinônimo de altruísmo, amor não é resiliência, mas ao se analisar o conceito de amor, percebe-se que quem ama sabe o que é altruísmo, quem ama sabe o que é alteridade, resiliência, paixão, ódio e indiferença. Nas línguas latinas, infelizmente, a palavra amor ficou como uma única só palavra, para expressar diferentes sentimentos que na cultura grega antiga se expressavam por meio de 4 vocábulos. Um deles era o eros. Eros representava para os gregos antigos o amor romântico, o sentimento decorrente de uma atração ou uma apreciação física, também ligada aos prazeres sexuais. A filia era o amor contemplativo, era o sentimento decorrente de uma amizade, não necessariamente incondicional, mas de respeito, de admiração, um gosto. O storgé era o amor natural, o amor que nasce com as pessoas, o amor entre irmãos de família, o amor entre pai e filhos. Este era o storgé. E o ágape, o amor incondicional, o sentimento que independe da reciprocidade. Eu amo independentemente do que o outro quer dizer ou faz comigo. Por isso, com a evolução ou mudança ocorridas na sociedade até os dias atuais, a palavra amor, utilizada inicialmente nas línguas latinas com o conceito de ágape, ela nasce como ágape, mas ela evolui e integrou novos conceitos, provocando não raras confusões. Portanto, amor não é contrário de ódio, amor é contrário de indiferença. Eu posso não te amar, mas não necessariamente eu te odeio, eu simplesmente sou indiferente a você. Amor não é sinônimo de paixão, embora quem ame possa também estar apaixonado. Quem ama pode estar apaixonado, mas nem todos os que estão apaixonados estão amando.
Amor não é sinônimo de altruísmo. Quem ama, com o conceito de ágape, claro que é altruísta, mas nem sempre o altruísta ama. Assim, falar de cultura de paz é falar de amor, do amor ágape, do amor pleno, do amor incondicional. Reiterando o lema da Revolução Francesa, final do século XVIII, liberdade, igualdade e fraternidade, desses três conceitos, de certo modo, os dois primeiros, liberdade e igualdade, têm sido contemplados, se não na plenitude, mas algumas mostras são verificadas. No entanto, quando alguém não se sente livre, ou não percebe que o outro está sendo igual a ele, ele reage e reage muitas vezes com violência. O problema ou a solução está exatamente no terceiro conceito, a fraternidade. Quando há a fraternidade, na sua essência, e for realmente assimilado, mesmo na falta de liberdade e da igualdade, prepondera o amor incondicional. E mesmo sob um sentido utópico, mesmo que sejamos utópicos, ambiciosos, sabe-se que é difícil atingir esse objetivo. Mas se não existir a perseguição a este objetivo, o de cultura de paz não ocorrerá, e se não tivermos uma cultura de paz, não teremos paz. E a verdadeira paz para o cristão é Cristo. O que é que Jesus disse um pouquinho antes de ascender ao céu? Deixo-vos a paz. Obrigado.